Olá, boa noite, meu amado, meus irmãos em Cristo Jesus. Queremos continuar estudando a palavra do nosso Deus com os amados. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Querido Senhor, queremos te agradecer pela palavra que vamos compartilhar com teus servos. Dá-nos a tua bênção, ajuda-nos a compreender a tua verdade em nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, temos falado até aqui, sobre a depravação, sobre a regeneração, sobre o chamado de Deus, o qual levou a mim e a você a um novo nascimento. Você me ouve, já entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua alma. Mas hoje nós queremos destacar o lado judicial da salvação. Por isso, escute atentamente os textos bíblicos para entender este aspecto que fala também da nossa segurança operada através, então, da obra da cruz. Deixe-me lembrar algumas coisas. Primeiro, no sacrifício da cruz nós temos envolvido neste evento verdadeiramente um juiz, que é Deus, há um acusador, que é Satanás, que quer condenar o homem por causa dos seus pecados, e há um advogado de defesa, que também tornou-se o próprio sacrifício, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando para este prisma, você entende que o que estava acontecendo na cruz não é simplesmente a morte de um homem. Na verdade, Jesus não foi assassinado. Ele se entregou voluntariamente. Lembre que nós já estudamos anteriormente que quando Jesus esteve diante de Pilatos, em João 19 e o verso de número 10 e 11. O 10, ele disse que Pilatos fala que ele tem autoridade para crucificar, para soltar. O 11, Jesus declara: nenhum poder terias contra mim se de fato de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Tu não tens nenhum poder sobre mim, só tens porque do alto foi dado. Se não fosse assim, nada aconteceria. Pilatos não tem a autoridade que ele pensava que tinha sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, na cruz, nós temos um tribunal onde os pecados da humanidade estavam sendo julgados através de um substituto suficiente e capaz de pagar a conta dos pecadores, ou a conta de nossos pecados a Deus. Porque nós dizemos que é suficiente e ele é capaz? Jesus Cristo na cruz. Vamos ler o Salmo 49 e os versos de 7 a 9. O Salmo 49, os versos de 7 a 9, que nos diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre, ou os seus recursos se esgotariam antes, para que continue a viver perpetuamente e não veja a corrupção, conforme for a tradução. Mas o destaque é que
é que Jesus Cristo ele é suficiente, ele é capaz. Note que o nosso texto revela aí. Veja atentamente. Por redenção se quer dizer comprar algo ou tirar de venda, pagando o preço por aquilo que você está tomando para si. Mas quem poderia pagar pela alma humana? Ora, o Salmo declara que os recursos se esgotariam e nunca jamais seriam suficientes para alguém ter o que pagar como resgate pela sua alma. Por isso entenda, a necessidade da encarnação. Se Deus quisesse salvar o pecador e ser justo ao fazer isto, justo ao salvar o pecador. E se Deus quisesse, ele não tinha obrigação, isto é, se ele desejasse salvar o homem. O homem mesmo não tinha como operar a sua salvação. Então, primeiro, como já notamos e observamos, a salvação é de Deus. O homem não tem como pagar pela ofensa que o pecado significou contra Deus. Somente a morte eterna poderia satisfazer a justiça divina de um Deus santo e eterno. O homem não tem como pagar, como o Salmo 49 diz, do 7 até o 9. Segundo, a encarnação, então, foi a solução de Deus para o homem, como uma oferta da parte de Deus em amor àqueles que viessem a crer na obra substitutiva da cruz, da morte do Senhor Jesus. Compreenda que um Deus santo, ele não podia receber o sacrifício ou pagamento pela morte de um homem cheio de pecado, de um homem em toda a sua miséria, finito em sua natureza, mortal. Como Deus vai aceitar este sacrifício pela alma humana, de valor infinito, eterno, a alma do homem? Então, se porventura acontecesse isto, de um homem viesse ou pudesse morrer, no máximo, talvez morreria por ele mesmo, mas isso não é possível por causa da sua condição, da natureza mortal, finita e em pecado em que o homem está. Não é aceitável diante do Eterno e do Deus Santo, 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 como diz o profeta Isaías. Terceiro, a vida santa e sem pecado de Cristo, e por ser ele o Filho de Deus, logo um portador da vida eterna, e só ele, então, pôde satisfazer e tornar-se o pagamento perfeito e de valor eterno para redimir a humanidade dos seus pecados. Só ele poderia ser esta oferta, este pagamento, este redentor, este substituto no lugar do pecador, para que Deus o aceitasse ou aceitasse tal sacrifício para pagar a conta do homem, da ofensa que foi contra o Deus Santo, o nosso Deus eterno. Então, 1 Pedro 1, o verso 18 e 19, nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós,
que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Um texto maravilhoso para nós. Não foi coisas corruptíveis que foi o pagamento. Não foi prata, não foi ouro, mesmo porque se esgotaria da parte do homem os seus valores, nunca seria suficiente para pagar o valor da alma humana. Então, Deus aceitou o precioso sangue, o sangue do Cordeiro, como João Batista disse, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem defeito e sem mácula. Isso quer dizer que Jesus Cristo, com a sua vida santa, pura, e que cumpriu toda a lei de Deus, toda a vontade do Senhor, foi o homem perfeito para ser o sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado, nesta ação de Deus que estava acontecendo no Calvário, lá na cruz. Acredito que as palavras de um certo pregador, que não lembro seu nome aqui, mas ele resume bem, dizendo assim: Cristo emprestou a sua eternidade à sua humanidade, de tal sorte que o seu sacrifício foi de valor eterno, pelo valor infinito de sua vida. É isto que aconteceu. A encarnação foi necessária, se Deus quisesse salvar o pecador. Graças que o nosso Deus quis nos salvar. Se não houvesse encarnação, não haveria também a salvação dos homens, de nenhum dos pecadores. E Deus ainda assim seria justo, bastaria condenar a todos, porque todos pecaram, continuam pecando. Então Deus poderia condenar a todos, lançá-los no inferno para todo sempre, e Deus seria justíssimo ao fazê-lo, uma vez que não amam a Deus, não amavam o Senhor e continuam numa dureza de coração para não servir a Deus de forma geral. Então vamos pensar em alguns textos agora dentro desta justificação. Então, quando falamos de justificação, que é um termo florense, é um termo dos tribunais, como antes dissemos, do juiz, do advogado de defesa, de acusação, são todos esses termos, juiz, o advogado, o inocentado, está sem culpa, todos termos florense, termos do tribunal. Então, por justificação, nós queremos dizer biblicamente que é este ato soberano de Deus, mediante o qual ele mediante o qual ele perdoa, melhor dizendo, e ele justifica, ele declara inocente aquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pela fé. E agora, este receber a Jesus indica que ele creu em Jesus como seu substituto na cruz, como aquele que pagou a sua culpa. E Deus, pela natureza da vida de Cristo, e em seu sacrifício aceitou a sua morte substitutiva pelo seu pecado. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, quer dizer, declarado inocente. Isto é a expressão justificados, sem culpa aos olhos de Deus.
Não que Deus passou a mão pelo seu pecado, mas porque um substituto capaz e suficiente pagou o preço do seu pecado, a sua alma, que era caríssima, mas o precioso sangue de Jesus, que tem um valor eterno em sua morte, pagou a culpa do pecado. Então, judicialmente, o juiz declara o réu inocente com base no pagamento da sua dívida feito pelo seu substituto. É como se você tem uma conta em um determinado lugar e outra pessoa vai lá e paga a sua conta, você precisa pagar de novo a conta? É evidente que não, a conta já está paga. Então, a não ser que você diga, bem, eu não quero, eu mesmo vou pagar. Então, é esta decisão que o homem é chamado a tomar, a receber pela fé a obra da cruz, o pagamento da sua culpa diante de Deus. E quando ele rejeita esse pagamento por Cristo, ele mesmo vai arcar com esta conta. E a conta é a morte eterna, por causa da natureza eterna e santa de Deus, que recebeu a ofensa no pecado. Declarado inocente aos olhos de Deus, justificado e livre da condenação do pecado. Lembre-se, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6 e o verso 23. O salário que se recebe ao final é a morte, mas nós temos um substituto, ele pagou a conta, então o juiz pode declarar inocente com base no pagamento pelo substituto, que foi o Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E 3, acho que é interessante lermos o 3, 23, porque diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus precisava ser justo, ele quer justificar, mas ele precisava ser justo, inocentar com base real do pagamento da culpa. E Cristo foi este que pagou a nossa culpa, o sangue de Cristo. Meu querido, esse é o tratamento judicial na salvação de Deus. Que coisa maravilhosa! A nossa segurança não está baseada apenas em palavras, não é apenas porque eu me sinto salvo, eu quero ser salvo. É algo que Deus operou como o grande juiz da terra e que agiu de tal sorte, de tal maneira, que ele declarou a nossa inocência com base no sacrifício e na morte de Cristo, suficiente e capaz, por causa da sua natureza, de pagar cabalmente a nossa ofensa enquanto pecador ao Deus Santo. Atos capítulo 13, vamos ler o verso 38, Atos 13, o verso de número 38, nos diz assim, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia remissão, pagamento de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, pelo cumprimento de obras.
não justificava, não declarava justo, embora nós saibamos que os sacrifícios, por exemplo, que eram oferecidos na velha aliança, era um antítipo do que ia acontecer. Para aqueles a quem os apóstolos estão falando, Cristo está falando, a morte dele era bem entendido. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles têm a experiência passada, onde o animal morria no lugar do pecador, pois o homem cometia um pecado e pelo seu pecado ele tomava o animal que era inocente, colocava sobre o altar do sacrifício e era imolado. Então, pela fé, aquele homem oferecia o sacrifício e aquele animal morria por causa do seu pecado, o animal inocente. Então, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso foi bem compreendido, sem dúvida alguma. E depois que a obra da cruz é acontecida, ela é realizada, e então os apóstolos vêm dar os esclarecimentos, pontuar toda a verdade. Isto ficou bem claro na mente e no coração da igreja, no coração do seu povo que creu nele. Então, algo especial. Veja também, vamos ainda ler alguns versículos antes de encerrarmos por hoje, mas vamos ler Romanos 8, texto clássico, Romanos 8 e o verso de número 1. Romanos 8 e o versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado. Romanos 8 e o verso de número 1. Deixa-me aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Verso 1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vá para o versículo 33, aí onde você está, 8:33, diz assim, o verso de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos observar, né? Não há condenação, porque foi inocentado por Deus o juiz. E então é assim que Deus nos olha. Esta é a parte, meu querido, judicial da salvação, tão importante, que assegura para mim e a você a vida eterna com Deus e com Cristo. Eu quero lembrar ainda, falamos em outra ocasião, mas aqui eu preciso destacar que, por outro lado, a justificação, ela também atribui a justiça de Cristo ao pecador que crê e restabelece ao homem o seu favor diante de Deus. É isso que acontece. A justiça de Deus, por isso dissemos no início, a sua vida justa é tão importante, porque a sua justiça, a sua vida santa, pura e que agradou a Deus, ela é então atribuída ao homem. Aquele que crê, é colocado em sua conta. Ele atribui a justiça de Cristo ao pecador, que nós chamamos lá na outra ocasião como isto é imputada na conta
do homem, do pecador que crê a justiça de Cristo, e daí ele se beneficia da vida do Salvador, da vida do Redentor. Vamos ler ainda 2 Coríntios 5, 21, vamos ler alguns textos ainda aqui, 2 Coríntios 5, 21, vamos fazer a leitura deste texto, 2 Coríntios 5 e o verso de número 21, que diz assim, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos um pouco adiante, Colossenses 3 e o verso de número 9. Colossenses 3 e o verso então de número 9. Diz assim: Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Textos que falam desta condição, desta posição que nós alcançamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu querido, se alegre em Deus, se alegre no Senhor, se alegre na salvação que você recebeu em Jesus Cristo. Falando do ponto de vista judicial, Deus o considera sem culpa diante dele. Inocente o considera assim por causa de Cristo e por causa da obra que foi realizada na cruz a seu favor. Que bênção maravilhosa, que alegria e que gozo nós devemos sentir em nosso coração por esta obra transformadora, santificadora de Deus em nossa vida, que nos salvou, que nos santificou para Ele, que nos declarou inocentes com base na obra do Senhor Jesus Cristo, e por isso somos salvos nele. Por isso nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós queremos servir a este Deus, e nós temos esta segurança que o diabo não pode tirar, que o diabo não pode demover, porque algo é justo, reto. Deus não passou a mão em cima do pecado do homem, ele o declarou com justiça na base do pagamento da conta integral. E quem pagou esta conta foi o Deus eterno que encarnou, que se fez homem, e como disse o pregador, a sua eternidade foi emprestada à sua humanidade, a sua vida então de valor eterno ofereceu um sacrifício eterno, de tal maneira que ele pode cobrir multidões de pecados, como está escrito no outro lugar. De todo aquele que crê e receber Jesus como seu Salvador. Se você quer perdão dos seus pecados, se você deseja a vida eterna, se você quer desfrutar da vida de Deus, daquela vida que desce lá do alto, do Pai das Luzes, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Deus é o juiz, Ele quer lhe absorver, Ele quer lhe inocentar. Como juiz, se você não receber Cristo, o acusador, que é Satanás, ele requer a sua condenação. E ele está correto, ele está justo nisso. Deus, por sua vez, lhe oferece o perdão através de Cristo e a sua fé nele. Você tem que tomar a decisão de crer em Jesus Cristo como seu substituto, para que Deus, o juiz, possa absorver da sentença que está sobre a sua cabeça desde o nascimento, a morte eterna. O juízo, a sentença, melhor dizendo, ainda não foi cumprida, mas ela está determinada sobre cada pessoa que nasce nesse mundo, a morte eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus. Ele não quer que você pereça, mas você precisa crer nele, entregar a sua vida, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, para que ele possa ser justo a lhe oferecer o perdão e Satanás não possa
acusar, né? Porque ele está certo. Em seu pecado, se você permanecer em seu pecado, você perecerá na morte eterna. Não é isso que Deus quer. Deus te abençoe. Ore ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Isso é o que Deus espera. Isso é o que Deus aguarda. E esta é a nossa oração também, se você não conhece a Jesus. E aos que conhecem, meu querido, que garantias, que amor, é este o amor de Deus por nós. Só temos que servi-lo e vivê-lo e viver para a glória dele. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, ó Deus, essas vidas que te ouvem, te escutam, que foram lavados pelo teu sangue, justificados, ó Deus, no Calvário, pela fé que eles têm colocado na tua obra, Senhor. E tem misericórdia desses que não creram em ti ainda, para que possam render a sua vida a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Até terça-feira, se Deus permitir.